Vamos separar os continentes aqui. Sim, vamos. Continente sul-americano, a base da nossa riqueza ainda é a produção agrícola. Beleza? Sim, então, sim. nossa riqueza na agricultura. Naturalmente, se a agricultura né? tiver problema no Brasil, a gente quebra o país. Tá? Quem mantém esse país ainda é a agricultura e o extrativismo. Minério, petróleo, madeira, peixe, extrativismo. Tá lá no setor primário. Tá. Quando eu pego o continente europeu, o que eles vivem do que lá? Não, desculpa, mas mesmo esses setores aí, eles já estão começando a se informatizar. Sim, mas vamos chegar lá, aguenta aí. Quando você pega o continente europeu, o que eles vivem de lá? De patente. De marcas, né? Dolce & Gabbana, Calvin Klein, a Porsche, marcas de branding. Eles criaram brand que ao longo de gerações eles foram criando lá em cima, estão lá em cima. Quando você pega a nação, o continente norte-americano, Estados Unidos principalmente, vive de quê? É uma nação baseada em conhecimento. Tem conhecimento para fazer qualquer coisa. Vamos lá? Quais são os autores que a gente conhecia nos livros aqui, na ciência, quando a gente estudou? Americano. A Netflix é da onde? Americano. Quem são os nossos super-heróis da época de infância? Americanos. A Liga da Justiça Batman, é americano. Né? Então, assim, as nações, ao longo de gerações, elas foram constituídas. Sim. Grande problema... O Japão, né? O Japão foi por necessidade, que eles foram já... Tá? E os Estados Unidos não por escolha. Vocação. Então, assim... A grande questão no Brasil tem a ver com a nossa falta de empatia conosco mesmo. É a corrupção que atrapalha, a nossa falta de transpiração para coisas de São Mateus que nós falamos aqui, que o ente público podia fazer em Guriri, fazer na feira, fazer nos pontos turísticos. Enfim, falta uma série de situações. Mas para responder a sua pergunta é o seguinte, a base, o que diferencia ganhar mais ou ganhar menos tem a ver com informação. E como é que eu faço a separação de classe se o capitalismo prega exatamente isso? O capitalismo prega essa separação. Né? O capitalismo prega, eu preciso ganhar mais, eu tenho que ter o meu helicóptero, você tem que ter o seu Fusca lá, né? O outro tem que ter uma bicicleta. Não é para todo mundo estar igual. Então, essa é uma premissa do Keynes lá. Se você pegar Adam Smith, o Adam Smith fala isso muito claramente. Sim, mas o capitalismo ele vai muito de encontro à meritocracia. Esse é o mérito da meritocracia, é um mérito do capitalismo. Mas, por outro ponto, ele é um ponto de falta de conexão entre olhar para o social. Ele olha para quem produz. Vou dar um exemplo para você. O cara que nasce numa condição adversa, ele dificilmente vai ter condição de estudar em Harvard. Você acha que eu não queria estudar em Harvard? Sim. Eu trabalhei com uma pessoa que ela estudou em Harvard. Né? Ela falava 8 idiomas. Né? Qual era o salário dela? Na época que trabalhou comigo, lá em 2010, ela ganhava 150 mil por mês. Nossa. Mais uma casa, um apartamento funcional na Barra da Tijuca, mais carro, motorista, mais todas as despesas pagas. Os 150 mil era livre dele, era líquido dele. Né? E ele ainda tinha um percentual sobre faturamento. Se faturasse mais, ele tinha, que chamam de stakeholders, né? Você recebeu uma parte do que você ganha na empresa em ações da própria empresa. Então, assim, a gente não vai conseguir equalizar. Essa conta a gente não equaliza.